nesses trabalhos que foram realizados dentro de uma sala, vamos dizer assim, colocaram uma pessoa fisicamente numa cadeira e hipnotizaram essa pessoa até deixar ela totalmente senciente, totalmente sem consciência nenhuma. Tá. Então, ela estava sentada na cadeira, sem consciência, e para garantir que realmente estava sem consciência, espetaram ela com tipo uma agulha. Uhum. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Rê. Oi, gente, tudo bom com vocês? Tenho certeza que o pessoal vai adorar o podcast de hoje, assim, né, a gente Rê? tá assim numa ansiedade para perguntar tudo. Vai ser muito bom. Mas antes da gente apresentar, nós temos nossos recadinhos do dia, né, Rê? Sempre. Pessoal, você já segue a nossa página, nós temos o Instagram, temos o nosso YouTube também. Então, assim, se você quer receber os nossos conteúdos, ative as notificações, né? Coloca para você se inscrever no nosso canal. E também você pode indicar esse podcast, né, para outras pessoas. Coloque esse link no grupo da família, no grupo dos amigos, do trabalho, né, para que você possa acompanhar e receber as nossas notificações. E os nossos episódios, eles vão ao ar todas as terças-feiras, às 16h22. Mas você pode assistir quando você quiser. É isso aí. E também chamar, né, Rê, nossa mensagem da semana, nosso querido Paulo Amaro. Olá, meninas! Mais uma vez estou aqui trazendo a nossa mensagem de otimismo hoje. E hoje nós vamos falar sobre valorize os que estão ao seu lado. Em um mundo onde tantas pessoas passam pelas nossas vidas, poucos são aqueles que permanecem nela, interferindo positivamente por um longo tempo. Cada um tem sua característica especial, que completa o que nos falta, acrescentando alegria às nossas vidas. Seja amigo, parente ou colega de trabalho, todos eles têm extrema importância nos sentimentos que envolvem sua vida, e os que trazem alegria e felicidade devem ser especialmente valorizados. Valorize os que estão ao seu lado. Um beijo, meninas, e até o nosso próximo programa. Obrigada, Paulo. Um beijo grande. A gente viu o Paulo ontem, Nossa, né? que delícia, Bateu uma saudade. de palestra. Nossa, foi um sucesso absoluto. Foi muito legal. Muito bom. E vamos apresentar o nosso convidado, Sérgio Ribeiro. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Você é especialista em apometria clínica, é isso? Isso mesmo. Muito obrigado pelo convite de vocês. Muito obrigado a todos aí por estar assistindo. Temos muitas dúvidas. Vamos conversar sobre muitas coisas hoje, isso, né? aí. Espero que ajude muita gente aí, tire dúvidas e possa ajudar de uma certa forma. E o seu perfil no Instagram, ele ajuda muita gente, né? Tem um conteúdo incrível, assim, bem a gente completo, se apaixonou. Né? Sim, muito legal. Que bom. Bom que vocês me encontraram. Com certeza. Sérgio, acho que a gente pode começar falando sobre o que é apometria, né? Muitas vezes ela fica confusa numa questão de religião, do espiritismo. Explica para nós um pouco como que é esse tratamento da apometria. Tá, vamos lá. Bom, a apometria ela é composta por duas palavras. Apo, que é além, metria, medida. Então, é algo que vai além de uma medida, né? Que seria a medida do corpo físico, por exemplo. Então, falando especificamente, por exemplo, da apometria clínica, depois eu faço vou abrangendo geral. Tá. Né? A apometria clínica, ela foi estudada principalmente com médicos e cientistas, dentre eles o Dr. Baraduc, a partir da década de 80, onde fizeram vários experimentos em laboratório, tá, com a impulsoterapia. A impulsoterapia são esses pulsos magnéticos que são feitos, inclusive utilizado até em hipnose, né? Uhum. Onde você sugestiona a mente. Já existe uma pré-gravação na mente, onde ela é sugestionada a seguir certos comandos. Então, nesses trabalhos que foram realizados dentro de uma sala, vamos dizer assim, colocaram uma pessoa fisicamente numa cadeira. E hipnotizaram essa pessoa até deixar ela totalmente
ciente, totalmente sem consciência nenhuma. Tá. Ela estava sentada na cadeira, sem consciência, e para garantir que realmente estava sem consciência, espetaram ela com tipo uma agulha. E ela não reagia, não tinha nenhuma sensação no corpo. Eles fizeram um trabalho de desdobramento para comprovar, inclusive, que existe algo além desse corpo aqui, e colocaram várias cadeiras ao redor dela, ao lado dela. E nesse trabalho de impulsoterapia, eles desdobraram uma força eletromagnética para a cadeira que estava ao lado. A pessoa fisicamente não sentia nada. Quando eles começaram a espetar essa forma eletromagnética ao lado... Mas tinha uma forma visível assim? Visível assim, para pessoas sensitivas. Tá, ok. Não era fisicamente visível. Tá bem. Mas as pessoas que estavam lá, os sensitivos, mostravam que tinha algo ali, que desdobrou. Tá. Espetaram na região dessa cadeira, onde o sensitivo apontou que tinha essa forma eletromagnética. E na hora, ela fisicamente mexeu. Tá. Então, chamaram isso de corpo astral. Esse corpo astral, eles fizeram a mesma coisa e desdobraram esse corpo astral numa próxima cadeira ao lado. E ali tinha outra forma magnética que apareceu, com uma forma diferente. Espetaram nessa outra forma. A pessoa na cadeira fisicamente mexeu. E a que estava no corpo astral, logo em seguida aqui, não mexeu. Ou seja, a consciência dela estava passando de cadeira até cadeira. Tá. Então, chamaram isso de corpo mental inferior. E foram indo de cadeira em cadeira até o número de 8. Então, nisso foram chamando de corpo mental superior, corpo causal, corpo búdico, corpo átmico, e foram indo. Então, nesse consenso, eles chegaram à conclusão de que existiam vários corpos que o ser humano é composto, ou campos eletromagnéticos, que formam o ser humano, cada um com a sua função específica, ligados, inclusive, ao sistema nervoso, onde são passados vários tipos de conhecimentos, vários tipos de informação, que chega até o nível físico. Então, foram comprovados ali, nessas inúmeras experiências que foram feitas, que esse conhecimento que existia fora do nível físico, fora do cérebro físico, chegava até aqui. Então, a apometria clínica, ela se baseia nesses estudos científicos que foram realizados na década de 80. Tá. Que, não por acaso, é a mesma época em que surgiram os primeiros estudos de epigenética, onde a epigenética justamente estuda que traumas que aconteceram em gerações antigas, nos nossos tataravôs, bisavôs, e gerações antigas, em que você tem um grupo de pessoas, por exemplo, que foram encaminhadas para uma guerra. Então, todo aquele trauma de morte, aquela sensação de tensão, de medo, que existe, medo numa guerra, elas são passadas para gerações seguintes. Isso fizeram também várias experiências com animais, como ratos, e comprovaram que as gerações dos ratos sentiam aquele trauma vivenciado pela geração principal ali, que sofreu o trauma, e não era de uma forma genética, e sim de uma forma epigenética, que é além da genética, onde alguns genes são ativados, né, onde tem modificações de estonas, com base nesse tipo de trauma realizado lá atrás. Então, com isso, a gente tem uma situação que o trauma vivenciado por outras gerações, eles afetam a nossa existência aqui. Então, é muito comum, por exemplo, num atendimento com uma pessoa, a gente ouvir o seguinte: eu sou super saudável, eu cuido da minha saúde, eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu como corretamente legumes, verduras, eu tenho uma dieta saudável.
e de repente a pessoa teve um câncer. Então, assim, ninguém consegue explicar aquilo. Isso acontece por causa de uma memória que foi ativada. Para que essa memória seja ativada e para aquele trauma que foi lá atrás, que aconteceu, por exemplo, com o tataravô, seja acoplado e venha para uma pessoa que está aqui hoje, precisa haver um gatilho. Então, esse gatilho pode ser... Se tivesse alguma coisa ali latente, mas está ali dormindo. É uma pré-programação já existente. Tá. Porque, imagina a seguinte situação. Um trauma X aconteceu numa geração de um tataravô que foi para a guerra. Ele viveu aquele trauma, ele morreu, por exemplo, na guerra. No combate. E foi uma situação traumatizante, um momento muito forte de agonia, por exemplo, nele. Nesse momento da morte, ele gerou o que a gente chama, na apometria, de personalidade. Essa personalidade foi para um nível, por exemplo, do corpo astral, entre o corpo astral e o corpo mental inferior. E ela ficou ali revivendo aquele momento traumático, em looping. Então virou uma programação, porque ficou revivendo o tempo todo. É como se você pegasse um filme e colocasse na... É o dia da marmota. É o dia da marmota. Exatamente. Isso vai influenciar a geração seguinte. Tá? Então vai acumular um trauma aqui e vai pré-programar a geração seguinte como um gatilho. Se na geração seguinte a pessoa vivenciar uma situação que cause uma emoção, por exemplo, forte, ligada àquele trauma da morte, da guerra que ele vivenciou, aquele medo que ele teve ali, automaticamente aquela sensação vem para outra geração. E aí a pessoa começa a sentir tudo aquilo do nada. Isso pode ser uma conversa com uma pessoa, pode ser uma experiência que ela teve ali na hora, pode ser inúmeras situações. Precisam ser grandes acontecimentos, assim. Precisa gerar uma emoção que a pessoa fique impactada. Então aí você tem 2 gerações já. E aí vai a terceira. Se ninguém fez nada para tirar isso do inconsciente, você começa a ter um ciclo e uma programação. Então vai para a terceira geração, onde se acumula 2 traumas já. E a terceira. Então, por exemplo, um assalto. A pessoa foi assaltada, ficou em poder de sequestrador, tal. Então isso ativou, então aí vai ter da guerra e do assalto. Aí já passa para outra. Exatamente. Porque o assalto induz também ao medo da morte, que nem tinha no caso da guerra, com armas. Sim. Então acontece essa somatização. Então você tem uma sobreposição de fatores que até então eram psicossomáticos, uma sobreposição energética nisso que vai densificando cada vez mais. E aí vai atingindo, em alguma geração, um órgão físico. Tá. Porque isso vai alterando o funcionamento celular. A programação vai se densificando e as células começam a vibrar de uma outra forma com a informação que veio lá. Tá, perfeito. Então você tem aí uma pré-programação onde as coisas passam a acontecer na sua vida da noite para o dia, num estralo de dedo, simplesmente porque você pode ter visitado um lugar que te impactou, pode ter assistido um filme, ou pode ter conversado com alguém, ou presenciado alguma coisa na rua. Até esse negócio que você está falando de visitar um lugar, né? Tem até uma situação onde, por exemplo, a pessoa foi para a Itália, por exemplo, e voltou doente, né? Isso aí tem até uma piada interna até da nossa família. que fala... Que muita gente aconteceu isso. Muitas pessoas próximas, né, que eram de origem italiana, quando foram visitar, né, a Itália, voltaram doentes ou morreram. Então, pode ser que realmente ativou Ativa esse gatilho. Esse gatilho, muito interessante. Então, não é uma coisa que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tudo a ver. Na França, por exemplo, uma pessoa que foi para a França agora, eu atendi até semana passada, uma pessoa da França, que ela falou, eu vim para cá, mas eu tô sentindo que aqui é muito pesado, é uma energia muito forte, assim, só que negativa e tal. O histórico da França, né? Se a gente pegar desde das guerras e tudo mais, então você tem um ambiente para que isso realmente aconteça e influencia.
Então, assim, voltando até a pergunta original, o que seria a apometria? A apometria clínica, ela trabalha justamente nesse ponto de você encontrar o trauma raiz. Tá. Por quê? Diferente de uma visão que a gente tem hoje as terapias e o que a gente muito ouve direto é o quê? A gente volta para a infância, do momento da concepção até a vida atual da pessoa. Perfeito. Só que se você tem um trauma passando de geração a geração, a raiz não pode ser o momento da concepção, ou intrauterino, Intrauterino. ou o momento da infância. Pelo contrário, o momento da infância, o momento da concepção o que a criança vivencia intrauterino é uma consequência do que está lá atrás no inconsciente. E não uma causa. Então, Entendeu? assim, quem vai até um terapeuta que vai até essa época da vida intrauterino, talvez não esteja resolvendo. Você está encontrando simplesmente... O ideal é você imaginar, por exemplo, uma raiz de uma árvore estrondosa, vamos dizer assim, com tronco e inúmeros galhos. Todos esses galhos, vamos dizer assim, seria as gerações que passaram. Tá? Então, se você estiver no intrauterino daquela pessoa, buscando um trauma localizado ali dentro, você vai encontrar. Alguma coisa você vai... Só que ele é um galho de uma árvore. Tá. Ele não é a raiz. Tá certo. Então, assim, o galho, se você corta o galho de uma árvore, ele vai brotar. Se você arranca a raiz de uma árvore, você vai secar a árvore. Então, qual que é o objetivo? É você pegar exatamente o trauma raiz que aconteceu em outra geração. A gente fala muito do inconsciente, de muitas situações envolvendo assim, a nossa inconsciência, mas a gente não dá nomes. E como eu falei aqui das experiências, o que está dentro do inconsciente? Você tem esses corpos sutis, você tem núcleos traumáticos. Muito se fala, por exemplo, do eterno presente. Tá, só que você tem estruturas no cérebro não, no inconsciente, que eles possuem uma intersecção. É como se você tivesse, sabe aquele símbolo Vesica Piscis, que você tem uma intersecção assim, tipo aquela flor da vida? Sei. Sim. Que tem uma intersecção assim, aquele olho de peixe, né? Sei. Então, é como se você fizesse uma intersecção entre o inconsciente coletivo, o inconsciente pessoal da pessoa, formasse aquele símbolo, só que aquele símbolo é como se fosse uma cripta de energia psíquica, que você tem ali guardado o trauma original. Ele é muito difícil de ser acessado, porque quando você vasculha o inconsciente, é como se você passasse assim por cima dele. Então, quando você faz perguntas para uma pessoa, quando você quer saber, por exemplo, entender, né, como que aquela pessoa o que ela vivenciou, o que ela lembra da infância, todas essas situações psicológicas ou psiquiátricas que vão investigando, a gente chega simplesmente num galho da árvore ali. E a gente não chega nessa profundidade onde está o trauma original. Então, não faz sentido você pesquisar do nível da concepção até a vida atual da pessoa, se você quiser arrancar realmente aquilo da raiz. Então, você tem que entender como que isso passa de outra geração para cá. Até um biólogo famoso internacionalmente, que é o Rupert Sheldrake, ele criou a teoria dos campos morfogenéticos, onde você tem uma memória para tudo que existe de material existente aqui. Então, para as plantas, para a natureza, para os animais, para o ser humano, onde existem campos morfogenéticos de programação que indica que o pássaro ele sabe voar porque já existe uma pré-programação. O ser humano ele já sabe gesticular, andar não, porque ele vai observando, né? Mas mesmo assim já existe uma pré-programação para ele andar, senão demoraria muito mais tempo para ele aprender. Então,
ele respirar, como ele respira saindo da mãe. Então, tudo isso já é uma pré-programação que já influencia ele, que são esses campos morfogenéticos que vai conduzindo a existência aqui. Então, a apometria trabalha justamente nesse ponto, na apometria clínica, onde nós vamos vasculhar o inconsciente da pessoa para achar esse trauma raiz, que normalmente não está nessa existência atual. Você pode estar em outra geração, né? Se estiver nessa existência atual, que existem casos que começou aqui. Se estiver aqui, a gente chama de subpersonalidade, que é o que está abaixo da personalidade. Tá? Então, a gente localiza isso e verifica como que vai proceder de acordo com o que aquela pessoa está apresentando de trauma. E hoje, Sérgio, nos seus atendimentos, quais são as principais queixas? Ou é muito variado? Como que é um atendimento da apometria clínica? Bom, varia muito de pessoa para pessoa, embora tenha muitas questões voltadas para relacionamentos hoje. Que as pessoas procuram, né? Tipo, por que eu sempre atraio? Eu sou dedo podre, né? Aquele mesmo tipo de pessoas e tudo mais. Então, tudo isso, a questão de relacionamentos, a questão de... o porquê que a pessoa, por exemplo, mora onde mora, por que a pessoa comprou, por exemplo, um vaso, por que a pessoa comprou, por exemplo... um livro, por que a casa dela está decorada de uma tal forma. Tudo isso são aspectos inconscientes que fez ela comprar e levar para casa dela. Então, onde ela mora e o que ela tem, explica o que ela é. Só que muitas vezes a gente não tem essa consciência. Então, assim, o relacionamento em si, a gente vai observar. Para mim, sempre interessa o quê? O que está no inconsciente da pessoa. Então, não o que ela te fala, né? Porque o que ela me fala é o que ela acha, é o que ela acredita e é o que ela conhece dela aqui hoje. Quando você vai vasculhar o inconsciente, você começa a encontrar padrões, pré-programações. E uma coisa muito interessante é que 95% das pessoas que são atendidas, conforme você localiza, por exemplo, um trauma... Normalmente a pessoa chega, fica aqui na minha frente, como eu estou com vocês, ou online ela fica do outro lado. Não existe distância, porque você está trabalhando no inconsciente. Tá. O inconsciente está em todos os lugares. Então, quando a pessoa fica na sua frente ou lá do outro lado, na tela do computador, por exemplo, você está vasculhando ali exatamente o inconsciente da pessoa. Então, você faz os comandos do pulso, né, eletromagnético. Ela está lá presente. Ela está lá presente. Tá. Ela fica à vontade. Eu sempre proponho para a pessoa duas possibilidades. Ela pode relaxar, ficar de olhos fechados, ou ela pode ficar de olhos abertos, olhando para mim de olhos fechados. Eu fico de olhos fechados por uma questão de me concentrar e não permitir que nada no ambiente possa me dispersar. Tá. Então, esse é o objetivo de eu ficar de olhos fechados. E aí eu me concentro mais no que eu quero buscar. Então, ali a gente abre a frequência vibracional dela com impulsos, desdobra os corpos dela com impulsos também, para enxergar além. Mas a pessoa está consciente, ela está consciente, está normal. Porque, assim, a fatia do consciente, vamos dizer assim, é uma ponta do iceberg muito ali... Pequena. Ela está muito mais inconsciente do que consciente. Tá. Então, assim, aquela fatia ali, ela pode continuar como está, não importa. Não interfere. Então, você vai vasculhar esse campo eletromagnético da pessoa e vai ver exatamente qual que é o trauma raiz. Onde que começou? Por que ela tem problema, por exemplo, de relacionamento? Ou por que ela busca sempre o mesmo tipo de pessoa? É uma pré-programação. Então, aí você tem situações variadas que pode acontecer. Não existe, assim, uma causa específica. Existem caminhos diferentes, vamos dizer assim, a que você é levado. E quando você mexe nesse trauma raiz, a pessoa está de olhos fechados ou de olhos abertos. Quando eu termino e abro meus olhos, eu pergunto para ela se sentiu alguma coisa, tudo bem? 95% delas sente ou uma dor
em alguma parte do corpo, falou, ó, começou a doer minha perna, ou começou a doer aqui minhas costas, mas você terminou a sessão, parou. Por quê? Isso está ligado, esses traumas inconscientes, eles estão ligados ao sistema nervoso. Porque o sistema nervoso, como a gente conhece, ele é uma ramificação do sistema nervoso localizado no corpo astral, que é uma ramificação do sistema nervoso localizado no corpo mental. Então, você tem essa ramificação, essas informações que vêm do mental até o físico, e esses traumas sendo localizados do nível mental inferior até o corpo astral, eles ficam muito próximos na região dos nervos, para causar, inclusive, as sensações. Por isso, eles percorrem esse caminho e vêm, inclusive, para o corpo físico através dos nervos, onde eles alteram totalmente a programação celular. E aí causam as doenças, os traumas, a depressão e tudo mais. Então, a pessoa sente na hora. A grande maioria sente. Fala, nossa, eu senti um puxão, senti alguma coisa. Por isso que eu falo, explico para elas ficarem de olhos fechados. De repente, elas podem visualizar alguma coisa que pertence a elas, que vai fazer sentido a elas. E aí, conforme eu vou explicando e falando alguma coisa, a grande maioria das pessoas fala, nossa, eu tive uma sensação de que realmente eu já vi isso em algum lugar, já senti isso em algum lugar, ou já vivenciei isso na infância, ou tem um histórico familiar, é muito comum, minha mãe viveu isso, e minha avó também. Aí já não tem mais registro depois, né? Da bisavó e tal, já não conhece. Não conhece. Mas até a avó, muitas vezes a pessoa fala, ah, minha avó vivenciou isso, minha mãe vivenciou isso, eu estou vivenciando isso. Então, está tendo uma programação familiar ali. Se isso passa de gerações, vamos dizer assim, muitas vezes é conhecido como maldição familiar. Onde é um negócio que já vem lá de trás, 3 gerações repetiram já é o suficiente para virar uma maldição. E aí você tem que buscar onde que essa situação iniciou. Onde que está esse trauma original, que a gente chama de raiz, né? Então, a raiz sempre está nesse nível inconsciente. Sempre nesse, eu chamo de núcleo CP, que é onde a psicanalista Maria Torok, ela fez um estudo e ela falou, inclusive, do terceiro inconsciente, que é o inconsciente do ego, né? Que é uma região até muito difícil de ser encontrada. Porque é como se aquele trauma maior original fosse guardado ali, literalmente enterrado ali, e sobreposto por imagens psíquicas para não ser encontrado, para ser literalmente jogado ali distante. Para não ser encontrado mesmo, para ser enterrado. Mas nada se enterra para sempre. Então, é onde aquilo surge novamente. Você tem a percepção dessa história e você fala isso para a pessoa, assim, por exemplo, olha, sei lá, foi uma guerra ou foi um acidente, como que isso se processa, assim, no final da sessão? Eu falo junto com o que eu estou visualizando, juntamente, eu já vou falando para a pessoa. Já vou falando. Só que para você falar, você tem um código de ética, que eu até ensino, inclusive nos meus cursos. Por quê? Teve um caso famoso de uma empresária de Campinas, por exemplo, até famosa, que fez uma sessão de apometria com alguém que eu não sei o nome, eu sei apenas do caso, e que falaram para ela que ela assassinou várias pessoas e que por isso ela sofria do que ela sofria. Então, assim, nós temos uma grande questão que chama-se hologramas. Hologramas é uma experiência muito real, que você sente aquilo, por exemplo, um médium pode ver aquilo lá perfeitamente, e aquilo nunca aconteceu. Ser uma coisa falsa, né? Aquilo lá foi projetado na consciência dela de propósito para ela sentir culpa, sentir medo, sentir várias coisas relacionadas àquilo e para ela, assim, ficar presa num looping. Mas aquilo nunca existiu. Então, assim, para você, com a apometria, eu consigo ver o que é holograma e o que não é. Legal. Quando você chega no final de uma experiência, por exemplo, traumática ali, você encaminha essa personalidade para um outro nível de consciência, que é no corpo mental superior.
Então, quando você encaminha uma personalidade real que vivenciou um trauma e tem aquilo gravado ali, ela simplesmente desloca-se dali, porque você está dentro, você não está imaginando alguma coisa, você está dentro do núcleo do nível mental, por causa da impulsoterapia que te leva lá. Tá. Então, quando você encaminha isso, você automaticamente está encaminhando aquela forma eletromagnética, ela se desloca. Quando você está diante de um holograma, é como se a cena que aconteceu ali e tudo mais, ela fosse um bloco único, onde o bloco, aquela personalidade não tem uma personalidade que se desloca, você tem um bloco de imagem. E aí quando você vai encaminhar isso, vem o bloco. Então, é uma questão de treinamento, para você identificar o que é um holograma e o que não é. Então, o holograma nunca vem sozinho. A personalidade nunca se desloca sozinha. A personalidade vem num bloco junto com a imagem do trauma ali gerado. Então, você percebe que é uma holográfica, uma imagem holográfica, que foi colocada ali. Para fingir que é real. Para fingir que é real, para dar a sensação... Então, por exemplo, se te vem uma ideia de que a pessoa assassinou muitas pessoas em outra vida, você não vai falar isso para a pessoa, é isso? É isso que é a questão de ética que eu estava falando. Que se eu percebo que o negócio está bem forte ali... Por exemplo, eu já atendi uma pessoa que fez magia negra, onde ela me relatou que abriu um porco com uma faca, ela mesma, e colocou foto do marido dentro. Isso foram 3 porcos que ela me falou. Então, para uma pessoa chegar num estágio desse, e aí misturou com um monte de coisas lá. Então, ela me relatou isso. Então, ela mexeu com muita coisa ali, e o marido dela, depois de 1 mês, faleceu de câncer. Foi fulminante. Nossa, então, existe isso. É o caso, por exemplo... se uma pessoa faz um trabalho desse, com uma certa intenção desse nível, vamos dizer assim, é o caso, por exemplo, de um médico que morre da especialidade que ele trabalhou. Muitas vezes ele atende uma pessoa que sofreu um caso desse. E aí pode ter uma programação naquela pessoa que quem mexesse com ele, a programação saía e ia para o médico. Então, automaticamente transferido. E aí, o médico sofre aquelas consequências. Caramba. Que é relativamente comum. A gente vê e fala, nossa, mas a pessoa morreu daquilo que ela tratava. Exatamente. Então, assim, tem um porquê. Um terapeuta, ele tem uma opção de atender ou não a pessoa. O médico não tem. Sim. Ele está fazendo o ofício dele ali. Lógico. Então, ele não pode falar, não vou te operar. Não tem dessa. Ele tem que operar. Alguém tem que operar ele. Então, por isso que o médico ganha. Tá ligado nisso, por isso que o médico ganha muito bem também para isso, né? Então, assim, ele está arriscando de uma tal forma. Então, isso existe. Então, por exemplo, um câncer, né? Pode ser uma situação vivenciada lá atrás, numa pré-programação, ou pode ser um caso desse. Que a pessoa matou 3 porcos com a mão, vivos ali. É uma situação totalmente... E ela te contou isso? Ela me contou friamente, assim, normal, como se tivesse... Então, tomei café hoje. E claro que a vida dela desmoronou e várias situações aconteceram que ela me relatou. Então, é assim... nada acontece por acaso, né? Então, assim... Então, é um caso extremamente forte, pesado. E se eu percebo que uma pessoa passou por uma situação dessa numa outra geração, vamos dizer assim, eu não vou falar para a pessoa isso. Entendeu? Porque, que eu não vou estar ajudando em nada ela. Eu não preciso que a pessoa... O fato da pessoa estar na minha frente, ela já está me autorizando a agir. Então, ela está me dando autorização para eu utilizar as técnicas para ajudar ela da melhor forma possível. Então, eu posso inconscientemente trabalhar esses aspectos lá e ver o que dá para fazer, porque num caso desse é mais pesado. É pesado. Também tem coisas que faz parte da ação e reação também, né? Sim, então ela vai conseguir limpar isso? Vai, mas às vezes vai demorar um pouco mais.
Então, uma situação pesada assim, você não tem que chegar para a pessoa e falar. Ainda mais se você não sabe se é holograma, se não é, qual que é a situação. Então, você tem que ter uma consciência de que você está ali para ajudar e você é um instrumento para ajudar e não para atrapalhar. Então, na verdade, tem filtro, porque às vezes a gente fica com uma ideia que na apometria não tem filtro. filtro, vai né? falando Acho que tudo. depende de quem... Então, como eu citei, uma pessoa de Campinas traumatizou ainda mais a empresária. Ela pegou um trauma mesmo que, assim, os relatos são que ela ficou deprimida, gerou coisas que ela não tinha. Sim. Então, você só atrapalhou. Então, num caso desse, você não conta. Você realiza aquilo que tem para realizar. Você pode contar ou informa que foi um holograma que estava ali, ou você pode contar, vamos dizer assim, até certo ponto a história. Versão com cortes. A versão com cortes. Você dá uma editada no negócio ali. Então, você tem que ter essa consciência automaticamente quando você está captando uma sensação que a pessoa vivenciou, o que está no campo eletromagnético da pessoa, para você falar o que você vai falar, tudo isso. Então, tem que ter uma ética e um preparo, né? Então, você tem aí muitos exercícios para fazer, para você se preparar, para você ter um conhecimento, para você apresentar para a pessoa. É a mesma história, por exemplo, você sair falando que você vai captar a energia da fraternidade branca e vai... todas essas coisas de mestres, de todas essas coisas, né? Você tem, por exemplo, uma psicanalista muito famosa da década de 80, a doutora Violet, que ela falava, os mestres como vocês conhecem são pura imaginação e ficção. E ela relata, eu não estou dizendo que os mestres não existem, mas aquilo que vocês conhecem como mestres são pura ficção. Então, assim, existe uma energia, existe uma coisa maior, existe toda uma engenharia por trás. Só que, assim, para eles descerem num nível denso como nós estamos aqui, um ser de pouca intensidade, mas já desperto, ele tem que fazer uma força tremenda para estar aqui, né? Para rebaixar aquela energia para chegar num ponto aqui. Então, é muito mais fácil você acessar alguém de baixa frequência que se passa por um mestre ascensionado, porque isso é muito simples. O nível astral você se transforma no que você quiser. Então, assim, do que você acessar realmente alguém lá de cima. Então, tem todas essas situações que a gente tem que entender, envolvendo, né, toda a situação. Então, não dá para você fazer um cursinho de 30 minutos e começar a atender, né? Exatamente. É uma responsabilidade muito grande, né? Você vai estar abrindo o campo da pessoa. Por exemplo, antes da gente começar, você falou que algumas doenças, elas têm uma causa original, né? Por exemplo, sei lá, problemas no pulmão, medo da morte. Você poderia falar algumas outras coisas, sei lá... Acho que uma coisa que tem aparecido muito, né? Que tá uma epidemia, eu acho que é depressão. Depressão, né? Abuso de drogas também, eu acho que seria legal falar, né? Sim. A depressão em si, ela tá ligada aí a muitos fatores, né? Você não tem uma situação específica. Porque a depressão em si é uma falta de reconhecimento, vamos dizer assim, do que você realmente é. Então, quando você não consegue atingir o seu verdadeira... Sua essência, vai. Vamos colocar como essência, assim. Você está recebendo, muitas vezes, um chamado. Então, muitas vezes, aquela pessoa está tendo, vamos dizer assim, uma hora extra. Ela já está fazendo uma hora extra. Ela já não tem... uma coisa que é importante a gente diferenciar o que é um karma de uma pessoa e o que é uma pré-programação. De repente, a pessoa simplesmente ela está aqui porque ela está seguindo uma programação. Ela não tem mais o aprendizado que a gente está acostumado a entender de uma situação. Ela está pré-programada para aquilo. Assim como uma árvore está programada para crescer, ela vai crescer e vai dar os frutos relacionados àquela árvore. Então, a pessoa entrou, vamos dizer que nasceu aqui com uma pré-programação. Ela está seguindo, ela não tem muito o que... Essa questão de, estou aqui para me melhorar. Como se fosse um piloto automático, assim? Exatamente. Ela vai se melhorar como aqui? Outro dia eu peguei um táxi de uma pessoa
e ele falou que encontrou uma mulher, era 7h15 da noite, na rua, e ela estava caída, pedindo por ajuda. E ele parou o carro imediatamente, foi lá, ajudou aquela senhora, tudo bem, ajudou ela a se levantar. Quando ajudou a se levantar, vieram 2 pessoas, deram uma surra nele, bateram, ainda roubaram, assaltaram ele, e a mulher saiu rindo junto com os 2 marginais, vamos dizer assim. Então, assim, como é que você vai? Você vai testar a sua... Lógico que faz parte do seu lado humano você ajudar as pessoas. Mas como é que até que ponto você vai testar a sua bondade, a sua... generosidade? E o que seria bondade e generosidade verdadeira? Por exemplo, você ajudar, por exemplo, um asilo, você ajudar, por exemplo, uma pessoa com fome, você dar uma oportunidade para alguém. Eu acho que isso faz tudo parte da engenharia que nós estamos aqui, que seria uma prática diária, que a gente deveria exercer como um fator comum. Não como elevar um aspecto de bondade. Talvez a bondade verdadeira seja você despertar a pessoa para outro nível de existência e para você mostrar para ela o que realmente ela veio. Porque se está somatizado várias doenças nela, se ela tem uma depressão, por exemplo, ela está sem um vínculo dentro. Só que não é com outra pessoa, é um vínculo com ela mesma. Ela não está se encontrando. É muito comum eu atender pessoas que têm um estado financeiro muito bom, que viaja para várias partes do mundo, só que elas relatam que não se sentem felizes. Elas chegam lá e falam, legal, conheci a Itália, conheci a França, tá, mas... Não tem aquele entusiasmo. Chegou, nossa, que maravilha, tirou uma foto e tal, mas logo vem aquela, pô, não era isso. Então, essa sensação, ela vem justamente de dentro. Uma sensação de inadequação. Inadequação, uma sensação de que não é daqui. É uma sensação que parece que tem algo chamando e que nada satisfaz. Então, essa situação é justamente a falta daquilo interno que ela tem, aquele chamado interior que ela está tendo e que ela não está conseguindo decodificar. O que atrapalha muitas vezes ela entrar, por exemplo, numa depressão, são o tipo de crenças que ela recebe aqui. Então, por exemplo, se você tem a crença, por exemplo, ou aprendeu, por exemplo... É que aí a gente mexe muito com religião. Acho que a gente tem que respeitar as religiões. Sim. Porque são degraus, né? São degraus que você vai subindo de consciência até, de repente, você... Eu, por exemplo, passei por 15. 15 religiões. Não porque eu estava perdido, mas eu tinha curiosidade de entender como que as pessoas se portavam. E as pessoas se portavam exatamente iguais em todas. Então, é mais ou menos nesse sentido. As pessoas, elas acreditam em alguma coisa que é passado para elas. Numa crença, por exemplo. E aquilo faz sentido para ela. Mas ela, muitas vezes, não vivencia aquilo dentro, interiormente, não incorpora dentro dela aquilo lá que ela encarou como uma verdade. E ela passa a receber o chamado, por exemplo, do nível dos corpos superiores dela. Então, porque assim, tudo tem um prazo de validade. O corpo astral tem um prazo de validade. Então, quando você começa a repetir muito, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, o corpo astral, o cadáver do corpo astral chama cascão. Então, ele deixa esse cadáver lá também, só que ele tem um prazo de validade. Por quê? O corpo astral, ele é físico, ele é material. É uma densidade mais sutil que nós aqui. Mas o corpo mental inferior também é material. Você começa a falar de espiritualidade a partir do corpo mental superior, que inclusive é um símbolo. Ele tem um formato, uma forma geométrica. Por isso que fala-se de geometria sagrada, mas é geometria energética. Então, você tem uma geometria energética e nós somos o desdobramento dessa geometria energética. Por isso que tem o homem vitruviano,
que você tem as medidas dele, com as mãos abertas e tudo, que nós somos os desdobramentos de uma forma geométrica. Tá. Então, por isso que a gente tem as proporções aritméticas no corpo. Então, você tem esse estágio para ser alcançado. Por quê? A personalidade não é gerada quando ela é integrada ao corpo mental superior. Então, se você chegou no final de uma existência terrena aqui, no momento da velhice, se você chegou com a sensação de que fez o melhor que podia dentro daquilo que podia fazer na época, e não guardou medo, nem culpa, nem rancor, nem nada disso, você simplesmente acopla essa personalidade no corpo mental superior e ali você segue para outros corpos acima. Então, uma alma, ela se subdivide entre 14 a 144 fractais. São pedaços. Então, aí você tem toda essa subdivisão coexistindo em algum momento, em algum tempo e espaço. Depende do propósito que ela se prontificou. Então, você tem esses vários fractais, ou vários pedaços, para serem integrados. Então, o objetivo, vamos dizer assim, da vida, é justamente você se integrar no corpo mental superior. Então, o objetivo único que a gente está aqui, como um todo, não é simplesmente você praticar a caridade. Isso faz parte da existência, ou deveria pelo menos fazer parte da existência comum, assim, de você encarar o outro como uma parte ali de algo superior, em que você dá condições a ele de chegar na mesma consciência que ele tem que ir por um estágio acima. E não ficar repetindo esse ciclo interminável aqui. Sem sentido, né? Porque a vida como a gente leva aqui é um jogo de forças muito forte, assim, dentro de nós mesmos, que é política, muitas vezes até religião. Se o caminho é único, por que existem tantas religiões? Então, assim, nós temos que, muitas vezes, despertar a pessoa para chegar nesse nível do corpo mental superior. Esse seria o objetivo único aqui. Perfeito. A missão de cada um aqui. Então, quando você não chega nisso, você entra, por exemplo, num estágio depressivo. Né? Qual foi a outra coisa? De abuso de drogas, vícios, em geral. O abuso de drogas e vícios, na verdade, você chega num sofrimento. Sempre a raiz é alguma coisa relacionada a algum sofrimento que a pessoa teve ou alguma fuga, né? Ela está fugindo da realidade justamente para não encarar alguma coisa. Muitas vezes, dentro de vícios em geral, como alcoolismo, drogas, esse tipo de coisa, dentro da apometria mesmo, você tem o que a gente chama de vale dos viciados, vale do alcoolismo, vale das drogas, onde as pessoas sentem a fragrância daquilo que aprisionou elas aqui, e aí elas ficam, a consciência é levada automaticamente para esse local, onde elas sentem aquele aroma e ficam ali. Ficam ali sentindo aquilo. Então, por trás, muitas vezes, de um alcoolismo ou de uma droga, você tem um conjunto de personalidades, vamos colocar assim, que está ali do outro lado, exercendo uma forte influência da pessoa aqui. Então, às vezes, o vício a pessoa não consegue largar, muitas vezes por causa disso. Porque tem uma influência do outro lado. Não é uma influência só daqui. Porque dizem que tem, assim... por exemplo, sei lá, o avô era alcoólatra, ele morreu, aí passa para o filho. Aí o filho morre e passa para o neto. Então, pode ser realmente essas personalidades que vão se acoplando, assim? Pode ser, porque com relação ao alcoolismo e drogas, vícios em geral, você tem pelo menos 3 gerações para se limpar. Então, a partir do momento que você fazer um trabalho com uma pessoa relacionada ao alcoolismo ou drogas, você tem 3 gerações para limpar aquilo lá. Porque esses aromas, eles
entram no sistema nervoso e eles vão até níveis mais profundos do nível do mental inferior. Então, eles se acoplam ali, formam ideogramas, formam um conjunto de ideias e eles vão influenciando a pessoa nessas ramificações de nervos. Então, quando se fala de alcoolismo e vícios em geral, você tem essa questão a ser trabalhada. Agora, pode ser que a pessoa que está na frente, ela já tenha passado por algum tratamento anterior. É uma coisa que com a apometria você vai levantar. Se é a primeira vez que você está atendendo ela, que nunca foi feito nada para ela, ou se ela já está num processo de remissão ali, onde ela já está, sei lá, 2 gerações trabalhando. Então, essa pessoa, ao ser acompanhada, por exemplo, numa clínica, ou ser feito um trabalho terapêutico nela, ela sai bem mais fácil que outra. Tá. Então, se ela está começando um trabalho agora do zero, muitas vezes você tem aí 3 gerações para frente ainda para ela se limpar. Nossa. Difícil, Não é fácil, né? então, né? Por exemplo, eu peguei há 8 anos atrás, eu conheci uma pessoa que estava há 7 meses de coma. Foi num domingo, 7 horas da noite. Essa pessoa, a família dela, eu frequentava na época a igreja católica. E essa família, ela pediu, inclusive, para fazer orações para a pessoa e tudo mais. Como eu já conhecia essa técnica de apometria, mas eu não trabalhava com isso na época, eu chamei essa pessoa, era 7 horas da noite. Me veio essa pessoa na cabeça e falei, eu vou chamar ela. E eu chamei, eu tive a sensação de ter conversado com ela e tal, e ela me relatou que estava, inclusive, fugindo de uma situação em que ela tinha um problema familiar ali e não queria encarar de frente aquilo. Então, o fato dela entrar em coma foi uma fuga de não assumir responsabilidade que um dia ela assumiu com o casamento. Então, naquele trabalho assim, apométrico, teve uma conversa até dura. Falou, pô, mas qual que é a sua? Você fazer um negócio desse? Você tá 7 meses aí, 2 desse outro lado, vagando aí. Então, eu senti como se estivesse acoplando ela, realmente. E na segunda-feira, eu vi até no Facebook, falou, meu pai voltou. E foi justamente no domingo à noite. Então, foi ali que me deu o start da apometria. Que poderia ser uma... Porque foi uma coisa... Nossa, foi bem na hora que eu fiz. Então, aquilo tudo não que eu era fiz... coincidência, Não foi né? coincidência. 7 7 meses. E aí, numa outra situação, de uma moça, de uma jovem, que ela estava totalmente entregue a drogas, e ela começou a ter uma doença que ela entrou em coma muito rápido. Coisa de 2, 3 semanas, assim. Ela já estava em coma, só que você via o estado dela é completamente deplorável, assim, a fisionomia parece que até mudou. Nesse caso, fazendo um trabalho, já foi inconscientemente você já via, ela estava entregue para um outro nível. Ela se entregou para um desses vales aí de drogas e ela queria estar ali. Então foi uma escolha, inclusive, dela. Foi uma coisa de até deixar para trás. Ela faleceu, acho que em 2 semanas. Nossa. Entendeu? Então, o mesmo estado de coma por situações diferentes. Então, quando você fala de drogas e esse tipo de coisa, é uma fuga. É uma fuga que a pessoa tem desse não evoluir, desse não encontrar, vamos dizer assim, essa questão do mental superior, assim como a depressão. Onde ela não acha mais sabor nas coisas, onde ela não acha mais a alegria, por exemplo. E fora isso, você tem ainda a questão dos centros energéticos, que a gente chama aí de chakras, né? Que você tem hoje, nessa nova geração que está surgindo, outros núcleos além dos 7. Então, os 7 chakras eles se tornam obsoletos numa geração atual, onde abre 3 centros energéticos do lado direito da pessoa, que é o consciente direito, do lado direito, consciente direito. Você tem aqui a parte central do corpo, num nível, um outro chakra, e embaixo, na região da cintura, um outro chakra. Então, você tem a canalização dessas energias justamente para esses pontos. Então, numa geração atual, você trabalhar com 7 chakras, você vai estar não sendo efetivo.
você tem a abertura desses novos chakras, desses novos centros, que são muito pouco estudados, e que você tem, é uma síntese, na verdade, desses 7 chakras que se fundiram e formaram outro. Que faz parte, simplesmente, de uma evolução, vamos dizer assim, energética do ser humano. Então, você tem um trabalho também para ser feito nesses pontos. Então, aí você tem um monte de situações envolvendo a depressão que pode acontecer. Então, você tem que ver qual que é a situação envolvida, tá? Nessa situação toda. Tá. Não sei se eu consegui explicar assim. Deu para entender, sim. Então, as pessoas, elas te buscam com uma, assim, com uma coisa central, vá. De repente, a pessoa tem um monte de problema, tem questões financeiras e tal, mas para você ser efetivo, você precisa de um direcionamento ou isso, assim, surge na sua mente, assim, quando você está avaliando? Sei lá, a pessoa veio te procurar porque ela tem um problema no casamento, mas, na verdade, o problema dela é saúde. Acontece isso também? Sempre que a gente vai abrir a frequência, eu sempre pergunto para a pessoa. Porque pode ser que ela também, ela só queira... Ela falou, não, eu não vou te falar nada. Tá. Eu quero que você... Me trate, vai. Verifique se precisa tratar alguma coisa, como é que eu estou. Então, você abre a frequência daquela pessoa, frequência vibracional, e aí você analisa o que está de fatores, vamos dizer assim, mais dissonantes, Tá. que estão mais latentes ali, para você trabalhar essas questões. Aliás, seria uma boa opção, antes de uma mulher, por exemplo, ter um filho. Porque se você tiver uma programação, automaticamente você vai passar para o filho. A partir do momento da concepção. Se teve a concepção, você passou, pelo menos a pré-condição para acontecer aquilo, você passou. Se você faz um trabalho antes, você pode, por exemplo, quebrar o ciclo antes da concepção. Então, assim, ou a pessoa procura dessa forma, ou a pessoa procura com um problema específico. Eu estou com um problema no casamento, eu quero entender o meu histórico com essa outra pessoa. Tá. Aí você vai buscar. Pode ser que venha uma coisa que a pessoa nem imagina, não tenha nada a ver com aquilo. A pessoa nem imagina. Então, pode surgir uma coisa totalmente diferente. E melhor, Então, eu assim? espero... É isso que eu queria saber. Eu assim. espero surgir a imagem. Eu espero surgir a imagem e aí a gente verifica. Grande parte do que acontece, em 90% dos casos, sempre tem uma resposta. Tá. O que acontece é justamente essa questão da árvore que eu dei o exemplo. Você está tratando a raiz. E aí você tem os desdobramentos disso através das gerações. Quando isso se desdobra para as gerações, pode ser que você tenha ali, sei lá, 15, 20, 30, não sei quantas tem o total. Você tem que ficar ali abrindo frequência até você localizar, se for ver, tudo. Então, assim, uma sessão de apometria clínica, ela tem 2 horas de duração. Você trabalha bastante coisa. Só que a pessoa também, normalmente, traz muita coisa. A pessoa tem 200 anos de problema. Tem algumas questões que a pessoa traz uma folha de sulfite, ela vai lendo, e eu vou anotando, eu falo, nossa... Não dá. E depois ela vira a página ainda do sulfite. Então, então é uma coisa que... Eu não sei, né? Não tem como... Então a gente vai buscando a raiz dessas questões. O máximo que conseguir. Se a pessoa trazer um ponto só para trabalhar, a gente vai na raiz e vai em outras situações também. Pode ser que não pegue tudo. E para pegar as outras questões, a gente trabalha com áudio de autoapometria. Onde a gente, após a sessão, eu faço uma gravação específica para aquela pessoa, onde existe uma programação que vai trabalhar ela, onde ela vai ter um trabalho de 21 dias para ser realizado. Para que esses galhos, vamos dizer assim, ou as outras gerações que não é a raiz, elas possam ser trabalhadas e encaminhadas. Então, você tem um trabalho aí para ser feito. Então, assim, muitos casos, inclusive, as pessoas recomendam para outros da família e tudo mais, porque realmente funciona. Então, você trabalha ali a causa inconsciente. Agora, cada um tem, muitas vezes, o tempo. Porque depende de 2 coisas. Do que está ali envolvido, como eu dei o exemplo agora há pouco do porco e tudo mais. Qual que é o negócio que está envolvido ali?
E também da resistência do inconsciente em resolver aquilo. Porque muitas vezes a pessoa está numa muleta confortável. Entendeu? E eu, por exemplo, eu cheguei em caso de uma pessoa que estava sofrendo um trauma específico, onde ela se sentia depressiva, e eu perguntei para ela, então, você criou isso propositalmente. Como uma pessoa aberta, e eu senti que eu podia falar dessa forma. Então, eu falei para ela, você criou isso propositalmente, justamente para você vir para cá, num ambiente confortável, numa família confortável e gerar essa situação. Só que você tem um tempo, um prazo de validade. E você está fazendo hora extra. Você quer resolver isso? Ela falou assim, não. Ela falou não. Eu falei, não. Então, ela vai continuar com a depressão. Ela sabe que o que eu falei fez sentido para ela. E ela falou, eu tive isso em sonhos que você falou. Então, assim, de alguma forma, a pessoa sabe que o que eu tô falando para ela, por mais absurdo que seja, porque às vezes vem umas imagens assim, que você fala, nossa... É meio sem pé nem cabeça. Mas aí a pessoa fala, nossa, eu tive uma sensação assim, ou eu participei, ou eu fiz uma visita a um vulcão, então isso que você me fez sentido. Então pode vir qualquer coisa, né? Então a pessoa sabe que o que você está falando, para ela faz sentido. Faz sentido. E de alguma forma... Ela teria que tomar uma decisão que ela não quer tomar. Ela não quis tomar e nunca mais apareceu. Então fez sentido para ela, ela entendeu e falou, não quero mexer nisso. Então, algumas situações, para resolver o trauma dela, você pergunta até para ela, você quer resolver isso? Aí a pessoa fala sim ou não. Falou, sim, então vamos buscar a solução para isso. Não. E alguns casos também é interessante, por exemplo, eu atendi uma jovem de 16 anos. E aí tinha várias situações envolvidas, onde inclusive... Eu falei que ela estava muito ligada com o pai dela. Foi a mãe que me procurou junto com a filha, né? E aí ela falou algumas coisas e tal. Eu falei, a ligação dela é com o pai. O pai tem uma ligação forte com ela e aconteceu duas coisas em outras gerações com os dois ali. Ela falou assim, os dois têm tem uma mancha na mesma parte do corpo. Eu falei, tá ligado, eu sei que tá ligado. E ela só vai melhorar quando fizer 18 anos. Deixei bem claro para ela. Ela tinha 16 anos. E durante esses anos, né, de 16 para 17, 17 para 18, ela me procurou algumas vezes e em casos extremos. Às vezes ela me ligava 11 horas da noite. Eu falei, já sei que caso é que é. E aí eu fazia o comando lá do outro lado e já resolvia a questão dela. Ela falava, já melhorou. E a gente fez isso por 2 anos, porque eu sabia que o caso dela precisava desses 2 anos, especificamente, e para contrabalancear aqueles sintomas físicos que ela estava tendo e resolver, pelo menos por enquanto, até ela chegar nos 18. E aí, aos 18, o negócio foi indo e modificando. Então, você recebe um histórico. A grande maioria das pessoas não tem esse histórico de 18, é uma situação muito específica dela. Mas é um caso a caso muito específico. Porque cada um tem um histórico muito particular. Entendeu? Então pode ser... A mesma doença pode ser inúmeras coisas. Por isso você tem que vasculhar o inconsciente, para você entender o que vem ali, o que está gravado naquele inconsciente, para você saber o que é aquela pessoa. Eu falei assim, quem que é a Débora? Se eu te falar, ou se você me falar quem é você fala, não, você está me falando só o seu consciente, o que você se enxerga, o que você conhece de você. Sim. O que você não conhece de você, que talvez seja 95%, você não está me falando. Nem você sabe. Nem eu sei, é verdade. Você muitas vezes tem vislumbres do que é. Você recebe muita coisa em sonho. Você recebe, de repente, um déjà vu ao visitar um lugar. Você recebe muitas coisas inconscientes que, de repente, você para pensar. De repente, você para num momento e fala, nossa... Começa a pensar na vida de uma outra forma diferente.
Então, de repente, é alguma coisa que você atingiu lá em cima que você faz parte do que é você, né, realmente. Então, chega um momento, você precisa se conhecer. Porque automaticamente você vai chegar do outro lado mais cedo ou mais tarde. Todo mundo vai desencarnar daqui. O problema é como você chega. Sim. Com conhecimento ou sem conhecimento? E com qual conhecimento você vai chegar? Se você chega com um conhecimento que você vai encontrar, por exemplo, Deus do outro lado. E se você não encontrar? Aí você volta. Aí você não encontrou, aí alguém te fala, ó, o caminho é para lá. Aí você vai e simplesmente segue o caminho que alguém te falou. Se você segue com conhecimento, por exemplo, de que o próximo passo é um corpo mental superior e ele é um símbolo, se você estudar simbologia, você vai entender um outro aspecto da vida. E aí você vai entender o que realmente te aguarda. Você pode até não acreditar, mas eu acho que vale a pena você Tentar. Para você pelo menos ter uma visão um pouco diferente do que é. De repente você começa a enxergar a vida de uma outra forma. E às vezes pode vir um símbolo do nada para você. E aí, como já aconteceu com muitas pessoas, né, que eu conheço, onde eu falei para ela, experimenta uma outra visão. Só que não uma visão espiritualista como você está acostumado. Começa a entender o que é o desdobramento de um corpo humano, num outro nível. O corpo mental, por exemplo. Começa a estudar outra coisa, que ninguém está ensinando nada disso por aí. E aí, se a pessoa, de repente, começa a receber um símbolo, a vida dela muda completamente. Totalmente. Quando ela recebe um sonho, por exemplo, que foi um símbolo, e não um símbolo qualquer, mas que foi o símbolo que ela representa num outro nível, ela vai ter certeza que aquilo foi real. Porque o choque que ela vai levar é um choque praticamente físico, que ela vai sentir na pele aquilo. Então, isso é muito forte. É diferente de um sonho comum. Revelação. Como se fosse uma revelação. Ah, legal. Pô, nosso tempo voou, né? Voou. Voou, já? Voou. Ai, nossa, é muito interessante, né? Não chegamos nem na metade. Tem perguntas da plateia. Tem pergunta da plateia? Então tá, fala. tá ao vivo, né? Aí que eu vou dar para vocês. Nós trouxemos uma plateia, viu, gente? Hoje. Plateia qualificada. Qualificada. Mas pode fazer, pode falar, mãe. A apometria, ela resolve, tem a capacidade de resolver com rapidez um problema. A pessoa vai procurar, está passando um problema, uma luta. Pode ser uma resolução rápida. Eu vou dar para você. Eu vou falar aqui no microfone que se a apometria tem como resolver as questões de uma maneira rápida ou se é um tratamento que tem que ser feito ao longo do tempo ou depende? Exatamente isso. Depende daqueles fatores que eu falei. Tanto da resistência do inconsciente dela, o que realmente essa pessoa está querendo, porque às vezes ela não quer se curar no inconsciente dela, por inúmeros fatores, de ser uma bengala, por exemplo, e também das inúmeras experiências que estão guardadas ali naquele inconsciente. De repente ela teve 30 existências assim, e aí você tem esses outros fatores para estar trabalhando nesses 21 dias. E numa situação muitas vezes específica, por exemplo, de um câncer, por exemplo. Eu tenho pessoas muitas vezes que fecham a sessão às vezes por mês, uma vez na semana. Por quê? A pessoa está vivendo um embate com a informação que ela recebe do físico e com a informação, vamos dizer assim, correta que ela teria que vivenciar aquilo. Então, por exemplo, tem uma médica americana, a doutora Kelly Turner, que ela tem num livro médico 3.500 casos de cura de remissão espontânea de câncer. Sem a quimioterapia e sem a radioterapia. Que são considerados verdadeiros milagres. E o que essas pessoas fizeram? Modificaram a alimentação, modificaram o estilo de vida
E trabalharam muito a questão emocional, que está ligado com a questão do inconsciente, que é o que a gente faz e trabalha na apometria. Só que aí você tem, nesse meio, o conflito do que o médico falou para ela, daquele choque que ela levou, do que as pessoas na casa dela falam e do que fazer realmente. Então você tem tudo ali envolvido. Então uma pessoa dessa, muitas vezes a gente está tratando o inconsciente e ela no físico ela joga de novo a sujeira. Então você está tirando a terra, ela está colocando a terra. Então aí você precisa muitas vezes trabalhar. O correto, muitas vezes, é tirar ela do ambiente que ela está. Você fazer literalmente um local, como se fosse Um retiro Um mesmo. retiro, exatamente, um retiro, onde a pessoa vai ficar ali, por exemplo, um tempo, que seja 30 dias, 15 dias, para você fazer um trabalho específico nela de reprogramação total. Tá. E aí você vai mudar isso. Mas tem muitos casos, por exemplo, de candidíase, que a pessoa tinha há anos, que a pessoa, depois de uma sessão de apometria, simplesmente no dia seguinte não tinha mais nada e não voltou mais. Foi até uma psicóloga que eu atendi nesse caso. Ela relata que nunca mais voltou. Tem a pessoa do coma, por exemplo, que foi questão de segundos. Então, por isso que eu falo. A pessoa precisa acreditar, nem um pouco, mas ela precisa ter vontade de mudar. Se a pessoa tem uma vontade consciente e inconsciente de mudar, ela pode ter resultados instantâneos com qualquer tipo de problema. Tá. Então vai depender do que a gente encontrar no inconsciente e de como aquilo está interferindo na existência dela. Tá. Aí eu acho que aí a gente já pode ir para essa outra pergunta que tem a ver, que é eu posso fazer para alguém. Então, assim, eu posso fazer para o meu filho, mesmo que ele não saiba que eu estou fazendo, posso fazer para o meu marido, mesmo que ele não saiba. Como que funciona isso? Toda pessoa que chega perguntando isso, meu marido não acredita, eu quero fazer para ele. Você pode fazer, porém, vai depender dele aceitar ou não. Que vai abrir a frequência dele, né? Você vai abrir a frequência dele e, de repente, se ele não aceitar, você vai simplesmente bater numa barreira ali e vai agir até certo ponto. Então, assim, muitas vezes eu falo isso para a pessoa. A gente pode até tentar fazer, só que se ele não aceitar, a gente vai esbarrar ali numa questão dele, ele não aceitar e eu vou chegar até certo ponto. Tem que parar. Então, tá ciente disso? Quer continuar? Quer conversar com ele antes? O que você quer fazer? Então, em alguns casos, a pessoa, por exemplo, conversa, por exemplo, com o marido e fala, você aceita... Não fala, né? Fala metade. Você aceita um trabalho energético, uma oração, seja lá o que for? E aí, a pessoa fala dessa maneira, chega para mim e fala, vou fazer para ele aceitou. Não sei como ela falou, mas... foi uma mulher até que pediu pro marido dela, o marido estava trabalhando, era num sábado, fazendo uma hora extra, e naquele momento da sessão que estava acontecendo ali, com a mulher presente, ela ligou pro marido depois da sessão e falou, nossa, você acredita que me deu uma crise de choro, alguma coisa assim? Então, chegou nele, ele falando. Ele nem sabia, assim, não sei se ele sabia da sessão naquele momento, mas falou, nós estávamos fazendo aquele trabalho que eu falei para você e tal. Então, chegou, ele aceitou e fez uma limpeza, porque o choro é uma limpeza, ele estava descarregando alguma coisa. Então, de certa forma, mexeu com ele, ele sentiu sem estar ali ao vivo presente. Então, isso é muito legal a pessoa dar o feedback e falar. Sim. Né? Então, você vê que está funcionando mesmo a pessoa não aceitando. Em outros casos, infelizmente, a gente percebe que a pessoa está totalmente fechada e fala, não quero isso. Eu quero ficar aqui. É a velha história, por exemplo, de um porco, você pega um chiqueiro, coloca ali uma cerquinha, ele aceita. Uma águia não aceita, ela quer voar. Então, quem que é a pessoa que está atendendo ali? Que situação ela está? Ela quer ser um porco ou uma águia? Então, Então, você pode fazer, mas eu já deixo bem claro a situação. Você quer tentar mesmo assim? Se a pessoa não quiser, eu vou perceber que ela não quer. Então, eu já vou te falar. O feedback que você passa, você manda um relatório para a pessoa ou você vai já falando na hora? Grande parte das coisas eu já falo ali na hora. Tá. Com aquela questão da ética, né? Tá. De você saber o que você está falando para a pessoa. Algumas pessoas... Fica junto, participa junto. Sim, participa. Algumas pessoas
pedem um relatório. Aí eu faço e mando um relatório em PDF escrito para a pessoa. E menores também são atendidos juntos com os pais. Ah, tá. Então tem essa questão também de crianças e tudo mais. Ou muitas vezes não são atendidas ali junto. Eu atendo a mãe, até porque a mãe exerce um fator muito forte na criança. Né, no cérebro da criança e pode interferir nos traumas e nas no programações. resultado que Veio você dela. vai ter. Tá. Ah, tá. Também Tá. tem isso. E aí a última, quais os casos clínicos que respondem melhor? Então, assim, questões de saúde responde melhor, questões psiquiátricas, psicológicas, financeiras. Você sabe que uma vez uma mulher que eu atendi, ela pediu exatamente assim, ela queria um relacionamento e queria... Ela falou, eu recebo bem, eu ganho bem, mas eu quero também aumentar os meus ganhos, né? E aí, na semana seguinte, foi literalmente na semana seguinte, essa mulher é do Rio de Janeiro, e ela me falou que conheceu uma pessoa na internet e falou que logo deu fora nela, porque em uma semana que estava se relacionando com ela, ele ofereceu para ela a casa que ele tinha como herança, que era para os filhos. Falaram, meus filhos não merecem, eu quero oferecer para você. Em uma semana. Aí depois ela marcou uma outra sessão para me explicar isso. Eu falei assim, mas você não pediu algo parecido que eu tô lembrado na outra sessão? Eu falei, então. Então você toma cuidado com o que você pede. Então você tem que detalhar o negócio. Né? Não vem com... Então, no caso dela, foi muito interessante ela me dar esse feedback. Eu falei assim, não, até eu me surpreendi, né? Maluco, né? Então você pode pedir para qualquer coisa que o que vai influenciar não é o quê? E sim a intenção da pessoa e a vontade da pessoa de realmente ou mudar ou resolver uma questão. Entendeu? Então você pode, vamos colocar tudo na mesma situação. Pode ser aspectos de saúde, pode ser aspectos financeiros, aspectos de relacionamentos, que a trava muitas vezes está em outro nível, não está aqui no físico, nessa pré-programação. É como eu falo, a macieira, ela está programada para dar maçã. Você está esperando que ela dê pera, ela não vai dar, nem vai dar uva. Isso é a parreira que vai dar. Então, você está esperando que você conheça uma pessoa diferente para sua vida, sendo que a sua programação está para aquilo ali. Provavelmente você viveu uma situação traumática na infância envolvendo o pai, não como causa, mas como um gatilho, porque já tem coisa no inconsciente gravada. Aí sua mãe, no passado, aconteceu a mesma coisa, sua avó também aconteceu, então vocês estão seguindo uma programação. É justamente a história da macieira. Então, você quer mudar isso? Então, a gente vai mudar lá atrás. E até que ponto você quer mudar isso também? Que nem essa mulher falou, né? Falou não, né? Ela falou não para uma pessoa, então... Tá. Mais alguma? Não, e falar depois tem que ter próximos, né? Ah, com certeza. A medicina Germânica, né? Ai, nem falamos disso, né? Não deu tempo, mas a gente marca de novo. Sim. Né? Tem uma outra oportunidade, né? Tem muita coisa. Você pode fazer vários relatos de caso, igual você faz no seu Instagram, sim, né? Que é muito legal. Uhum. Então, acho que vai ser muito proveitoso. E o Instagram, né? Isso, @apometria clínica, para quem quiser acompanhar. E para te contatar também pelo Instagram? Sim, lá no Instagram tem os contatos, né? Pode me contactar pelo próprio Instagram, pelo direct, ou pode também no meu WhatsApp, que tem o Instagram, mas quem quiser anotar é 16 98114 7197. Muito bom. Agradecer demais, Sérgio. Ele vem de longe, gente. Não, foi incrível. Se predispôs a vir, acho que, nossa, pode ajudar muita gente. Né? Contactem o Sérgio, que acho que muita coisa pode ser resolvida, né, Rê? E foi muito legal aqui também essa experiência no podcast, foi muito interessante. É o primeiro de vários. Realmente muito bom a experiência. Muito bom, muito Gostei obrigada. muito do programa de vocês aí. Rê, vamos falar das Três Irmãs para fechar. Com certeza. Então, gente, se você não conhece as Três Irmãs Cortinas, nosso patrocinador, entra no Instagram, tem muita coisa linda, tem cama, mesa, cortinas prontas, objetos, cortinas sob medida, persiana, objetos. Então, se você quer deixar a sua casa linda, entra no...
Se alguém... a gente traz a nossa assessora. Consultora. Se você tem uma empresa e acha que nosso conteúdo tem a ver com a sua empresa, também entre em contato com a gente, né, Com Rê? certeza. Para a gente divulgar o seu produto e também fazer com que o nosso programa aí perdure por bastante tempo. E traga mais convidados como muito Sérgio, especiais. Obrigada, viu, Sérgio? Eu que agradeço a oportunidade. E até a próxima. Até a Tchau, próxima. gente. Tchau.